Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo. Quero bater aqui um papinho com vocês. Esse vídeo eu estou gravando só para as minhas seguidoras mulheres, tá? Prestem bem atenção, tá, gente? Nesse relato que eu vou fazer. Eu fiz uma pesquisa hoje pelo computador e eu encontrei 12 países que eu quero relatar para vocês como é a situação das mulheres deste país, para que vocês entendam que as nossas mulheres aqui no nosso país, graças a Deus, com todos os problemas que têm acontecido, ainda vivem melhor do que as mulheres desses 12 países. Prestem atenção. Se você é mulher e está ouvindo o meu relato, mora no... Desculpa, gente. Mora no Brasil, então se prepare para ser grata por viver aqui. Não que uma mulher não enfrente problemas no Brasil. Ainda existem diversas barreiras a serem quebradas quanto à mulher brasileira. Mas, por mais que sejam grandes e difíceis, a vida da mulher brasileira é bem melhor do que a de mulheres em determinados países. Tá, gente? São obrigadas a levar uma vida pior do que vida de cachorro, tá ok? Para mostrar isso, pesquisei o caso das mulheres de 12 países diferentes, que te mostrarão que por mais que uma mulher possa ter problemas no Brasil, ainda assim a vida é bem tranquila em comparação a mulheres de alguns outros lugares do mundo. Ouçam com atenção essa pesquisa e depois, gente, vocês assistem o vídeo e repassem também para as amigas, para os parentes, né, aí, as mulheres, para que elas também possam ver a dificuldade que é a vida de uma mulher desses 12 países que eu vou citar. Prestem atenção. Número 1. República Democrática do Congo, que na verdade não tem nada de democrática, pois uma mulher que vive naquele lugar sequer pode assinar qualquer documento sem que antes seu marido tenha permitido. Porém, quando se refere aos deveres, aí as mulheres os têm de sobra. Por conta das muitas guerras, as mulheres daquele país batalham como soldados e morrem por causa do pouco treinamento. Segundo, Nepal. No Nepal, é permitido que os países vendam suas filhas para homens que queiram comprá-las, para se casarem com elas. Por conta disso, elas se casam muito jovens. Em muitos casos, elas engravidam ainda muito meninas e acabam morrendo durante o parto. Terceiro, Mali. Neste país existem rituais terríveis, onde meninas têm seus órgãos genitais mutilados em praça pública, além de serem dadas para casamento, em alguns casos ainda quando criança.
Muitas das mortes são devido à gravidez precoce. 4. Paquistão. A maioria dos costumes deste país são perigosos e problemáticos para as mulheres, tornando assim a vida delas um verdadeiro inferno. Uma menina pode, sem precisar de provas, ser culpada de acusações sofridas pelos homens de suas famílias. Podem ser acusadas pelos pais, irmãos ou noivos, sem que seja necessário provar. Se uma mulher for acusada de ter adulterado, ela será apedrejada até morrer. 5. Índia. Na Índia, uma mulher pouco tem valor. Desde que nasce, é vista com maus olhos, pois somente os meninos são bem vistos pela sociedade. Em muitos casos, elas são abandonadas assim que nascem. 6. Somália. Os hospitais são uma verdadeira calamidade e as mulheres encontram muito mais conforto em suas casas para poderem ter seus bebês do que neles. Não é permitido que as mulheres sejam ajudadas no momento do parto. Elas precisam fazer tudo sozinhas. Elas recebem todo tipo de violência e não existem leis que as amparem. 7. Iraque. O estupro é uma das coisas mais comuns entre essas mulheres, se tornando quase uma cultura neste país. No ano de 2014, por exemplo, 150 mulheres não quiseram ser escravas sexuais dos soldados e acabaram executadas para servirem como exemplo para as outras. 8. Chade. A idade de casamento para meninas neste país é assim que elas têm sua primeira menstruação. São espancadas todo o tempo e não existe como pedir socorro. 9. Afeganistão. No Afeganistão, gente, as coisas ainda é pior. Prestam bem atenção. Para se ter noção do sofrimento de uma mulher afegã, sua expectativa de vida é de somente 45 anos de idade, além do que, quando viúvas, praticamente todas se tornam moradoras de ruas e pedintes para sobreviverem. Elas não têm direito a fazerem nada em relação aos conflitos políticos de seu país, nem com a condição da violência doméstica. Este é um dos países com maior número de mulheres que vieram a morrer durante o trabalho de parto. 10. Iêmen. Mulheres são proibidas de estudar por causa que desde cedo elas são educadas que elas existem para servir ao seu marido e nada mais. Então, neste país, as mulheres não são proibidas de estudar, elas não podem estudar de jeito nenhum. Então, desde pequenininhas, elas já são educadas, preparadas para servir como esposa para seus maridos e mais nada. 11. Arábia Saudita. Uma mulher neste país não pode tirar a carteira de motorista, já que elas são proibidas de saírem de casa sozinhas,
Se uma mulher sair sozinha, mesmo com seu corpo todo coberto, algo que é extremamente obrigatório, não importando o calor que esteja fazendo naquele país, elas podem ser sequestradas e feitas escravas sexuais. Então, lá na Arábia Saudita, a mulher não pode sair sozinha, não pode ter carteira de motorista. E o 12º é a Guatemala. Neste país, mulheres podem ser mutiladas, estupradas e espancadas com frequência, sem que exista qualquer lei para que sejam protegidas. Então, gente, veja só o absurdo. Portanto, as mulheres do nosso país, né, que é o Brasil, por mais difícil que elas passem, por mais dificuldade que elas passem, por muitos espancamentos que nós temos aqui, que isso precisa acabar, que isso não pode estar continuando, né? A gente tem que dar um basta nisso, mas por tudo isso, o Brasil ainda, mulher, vive bem melhor do que em outros países. Quantas coisas ruins essas mulheres passam. Elas não têm leis que as protegem, elas não podem pedir socorro, elas são espancadas, estupradas, são queimadas em praça pública, então é um horror. Então, o nosso país é um país que ainda se vive no paraíso, vamos se dizer assim. Então, a minha conclusão é, depois de verem a condição de vida dessas mulheres, certamente que as brasileiras não acharão aqui um lugar tão terrível para se viver. Não que aqui não tenha problemas e barreiras, como eu disse. Nós temos muitos problemas, muitas barreiras a serem ainda, como se diz o outro, a serem ainda controlada, a serem ainda estudada, né? Não pode estar continuando isso. Então, que aqui não tenham problemas e barreiras a serem enfrentados, mas pelo menos elas têm chance de viver para lutar. Então, gente, aqui no nosso país, as mulheres têm a chance, né, de lutar pela sua vida, pelos seus direitos, de gritar por socorro. Tem leis que as protegem. Lá fora não existe nada disso nesses 12 países. Então, vamos dar graças a Deus, né, que a gente vive num país, graças a Deus, livre, por mais problema que nós temos, né, que a gente enfrenta, que as mulheres enfrentam, a gente ainda vive num país de glória, graças a Deus. Nós não temos guerra, não temos aí mortes assim, vamos se dizer, como tem lá fora, né, gente? Essas mortes terríveis em praça pública, para que todo mundo fica sabendo se ela foi uma adúltera, então ela é exposta em praça pública. Graças a Deus que o nosso país não tem isso. Então vamos agradecer a Deus, né, por este país que nós ainda temos uma lei que nos proteja. Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês divulguem, deixem aí os comentários de vocês, repassem para suas amigas, porque nesse exato momento alguém pode estar precisando ouvir isso, tá ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite de sábado e um final de semana muito feliz. Um beijo para todos vocês da Vilminha.